minutos. Conforme anunciado, o Jornal da 7 está recebendo hoje aqui no estúdio o deputado Rubens Ottoni, do PT. O deputado está no seu 5º mandato e faz um tour pelo interior do estado e, passando aqui por Jataí, nos concede uma entrevista ao vivo. Bom dia, deputado. Bom dia, Exalter. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Difusora. Uma satisfação poder participar com vocês aqui mais uma vez desse espaço que é um espaço tradicional, um espaço muito importante de comunicação. E como você disse mesmo, nós estamos aqui no trabalho em toda a região, aproveitando esse momento do recesso em Brasília e fazendo questão de podermos fazer do nosso trabalho parlamentar também um trabalho de sintonia com as bases, de presença para poder recolher sugestões, recolher ideias, conhecer a realidade, prestar contas do trabalho que nós realizamos no Congresso, porque, Exalter, nós temos a preocupação de poder fazer com que o nosso trabalho em Brasília seja um trabalho efetivo na defesa dos direitos, contra o desmonte das políticas públicas, e esse ano de 2019 foi um ano muito intenso, mas temos também o interesse de ter uma sintonia com as bases. Então, hoje aqui em Jataí, nós estamos aqui com o nosso presidente Moisés Godoy, aqui nós tivemos a oportunidade ontem de fazer uma reunião, mas eu já passei em São Simão, já estive em Paranaiguara, Cachoeira Dourada, em Cachoeira Alta, fizemos Caçu, e também Aparecida do Rio Doce. E ainda vou até Santa Rita do Araguaia, até na sexta-feira. Então, aqui em Jataí, ontem, nós tivemos a oportunidade de fazer uma excelente reunião, no sentido de poder preparar o Partido dos Trabalhadores para o processo desafiador das eleições municipais deste ano. Então, muito prazer estar aqui com você. Prazer é nosso em recebê-lo. Agora, político que não visita a base não sobrevive, né? Tem que visitar, né? Esse é o nosso trabalho, e não é por acaso que nós fazemos questão de estar em Brasília de maneira efetiva no trabalho. É bom ressaltar, por exemplo, este ano de 2019, eu tive o orgulho de ter uma repercussão muito grande do nosso trabalho parlamentar, porque eu fui, entre os 513 deputados que estão na Câmara dos Deputados, o deputado que mais apresentou projetos na Câmara Federal. E projetos de qualidade na área da saúde, na defesa dos direitos trabalhistas, na defesa dos direitos e oportunidades para a agricultura familiar, para o idoso, para a pessoa com deficiência. Mas, ao mesmo tempo, Exalto, isso que você falou, eu tenho uma preocupação de estar em Brasília, realizando um trabalho de excelência lá, mas também estar presente no dia a dia da população, porque é lá no dia a dia que a gente fica sabendo o que realmente precisa. Eu vou sair daqui, eu vou em Serranópolis, de Serranópolis eu vou a Chapadão do Céu, vou em Santa Rita, passo em Mineiros, vou em Perolândia para depois voltar. Então eu vou fazendo o trabalho em Brasília, mas também dialogando com cada município para recolher as sugestões, as ideias e conhecer cada vez mais a realidade que o povo está vivendo. Ok. Deixa eu cumprimentar o Moisés Godoy, presidente do PT aqui da região. Bom dia, Moisés. Bom dia, Exalto. É um grande prazer estar aqui esta manhã com vocês, com o deputado, com a nossa presidente Kátia. Muito obrigado. Prazer é nosso. A deputada Kátia, que é presidente do PT a nível de Estado. Bom dia, deputada não. Atualmente ela é só presidente do partido. Bom dia, presidente. Bom dia, grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês, Alto, no Jornal da 7, com seus ouvintes privilegiados. Te parabenizar aí, tem acompanhado a pauta do programa, pelo belo trabalho que você tem feito. Está tudo bem com o PT? O PT está vivo? Vivo, firme, forte, prontinho para os desafios que estão colocados. Okay. Esse é o trabalho, prazer aí estar acompanhando a caravana do deputado Rubens Ottoni com essa pauta, inclusive. Ok, daqui a pouquinho a gente volta a falar com a presidente Kátia. Deputado, muitos políticos dizem, estou na política por ideal, porque sinto necessidade de defender o povo. O senhor é advogado, profissão que abre muitos horizontes, o senhor é também engenheiro, né? Eu queria perguntar, o senhor está na política por idealismo, porque se sente bem, porque o senhor já tem 5 mandatos, está no 5º mandato de deputado federal e tem 2 mandatos de deputado estadual, né? A política virou sua profissão, é isso, deputado? Olha, Exalta, eu faço com muito orgulho, dedico minha vida àquilo que eu acho, que eu acredito e acho importante. Eu ando o estado de Goiás inteiro, visito os 246 municípios do estado, sou um dos poucos deputados que foram votados em todos os municípios do estado. E eu sei muito bem o quanto que a política está desacreditada, o quanto que os políticos estão, assim, de uma certa forma, desmoralizados, e seria muito cômodo da nossa parte
se afastar e ter uma posição hipócrita, demagoga, de ficar afastado da política e apontar o dedo para quem faz política. Eu costumo dizer para as pessoas, quando eu encontro as pessoas que falam, desacreditam da política, e às vezes as pessoas batem no peito e falam o seguinte: eu não faço política, não gosto de política, e tem raiva de quem gosta e quem faz. Voto mais, não vou votar mais. E eu falo o seguinte: você tem todo o direito de não fazer política, você tem todo o direito de não gostar da política, você tem todo o direito de não votar em nenhum político. Agora você precisa ter consciência de uma coisa: se você não faz política, alguém vai fazer no seu lugar. E quem vai fazer no seu lugar, possivelmente, vai fazer contrário àquilo que você pensa. Então eu tenho dito que as pessoas que têm ideal, as pessoas que querem o bem da sociedade ou querem o bem das outras pessoas, elas precisam participar. Elas precisam participar até para poder ajudar a fazer a política diferente. Então, Isalter, eu faço política no sentido de mostrar, não no discurso, mas mostrar com meu testemunho, mostrar na prática que a política pode ser feita de maneira diferente daquilo que o povo está acostumado a ver ou daquilo que a grande mídia tenta vender como a ideia da política. A política pode ser feita baseada na ética, no compromisso social, na participação popular, na defesa dos direitos da cidadania. Pode ser feito, basta querer. E isso é que eu tenho me dedicado para poder, como eu disse, não no discurso, mas na prática, mostrar que pode ser feito diferente. É por isso que eu ando o estado de Goiás inteiro e converso com as pessoas, encontro no posto de gasolina, no restaurante, na reunião, na porta. Mesmo agora, eu parei aqui na porta aqui para poder entrar na rádio, encontrei com um senhor que estava ali na porta e ele me cumprimentou, fui lá conversar. Independente de partido político, as pessoas nos respeitam. Respeita por quê? Porque sabe do nosso propósito de poder servir, de poder ajudar. Eu ando o estado de Goiás inteiro, esses municípios que eu estou passando, 13 municípios que eu vou visitar em 4 dias. Coincidência os 13? Não? Em todos esses municípios, não tem um município desse que o prefeito seja do PT. Nenhum deles. Mas todos os municípios têm recursos indicados pelo deputado Rubens Ottoni. Por quê? Porque, inclusive já está aí? Inclusive já está aí. Ajudei em 2018, 2019 a administração que é do PSDB com recursos para a saúde. Está lá os recursos já disponibilizados. O senhor se lembra dos valores? 100 mil num ano e 100 mil no outro. São 200 mil reais na área da saúde disponibilizado para Jataí. E todos os municípios têm recursos. Por quê? Porque eu ajudo independente de partido político, independente do prefeito ser do partido A, B ou C. Então é uma mentalidade, um jeito de trabalhar. E quando eu estou lá em Brasília, as pessoas percebem e estão acompanhando e veem de que lado que a gente está. Lutei o ano de 2019 inteirinho contra a retirada de direitos, com todas as medidas que o governo federal fez para tentar retirar direitos, para tentar desmontar as políticas públicas, e as pessoas viram qual que é o lado do deputado Rubens Ottoni. Então é por isso que nós temos num cenário de desmoralização da política, onde para poder ser reeleito, um mandato que sequer já é muito difícil, nós já estamos no 5º mandato e respeitados por todos aqueles que às vezes estão em outros partidos, às vezes não nos apoiam, não votam em mim, mas reconhecem o nosso trabalho e respeitam aquilo que a gente realiza. O senhor falou ainda há pouco sobre a apresentação de proposições lá no Congresso, e eu li realmente ontem, buscando algumas informações, que o senhor foi o campeão que apresentou proposições no Congresso Nacional, na Câmara, no ano passado. Alguma coisa assim mais em destaque, aquilo que o senhor gostaria de falar a respeito dos seus projetos, dos seus requerimentos lá no Congresso? Sim, são projetos de lei mesmo, não são nem requerimentos. Requerimentos são centenas. Agora, projetos de lei, nós fomos o deputado que mais apresentou projetos de lei, e aqui eu poderia destacar para você vários projetos apresentados no sentido de defender os direitos sociais e direitos dos trabalhadores. Você sabe que nos últimos anos... O senhor atua muito no campo social, né? Exatamente. O seu trabalho é voltado para isso. E nós tivemos aí nos últimos anos
àquela malfadada reforma trabalhista, que falaram que seria muito bom, porque tinha que fazer a reforma trabalhista, porque com a reforma trabalhista ia garantir geração de emprego, que aí ia acabar com o desemprego. O que a gente viu foi exatamente o contrário. O desemprego aumentou e os trabalhadores ficaram sem direitos. Então, eu fiz uma série de 10 projetos no sentido de reverter direitos trabalhistas que foram retirados e que hoje os trabalhadores estão com dificuldade. Mas avancei também no sentido de poder garantir direitos dos idosos, direitos das pessoas com deficiência, e uma área importante que eu trabalhei também, a área do meio ambiente e a área da agricultura familiar. Então, são projetos que nós apresentamos e que esses projetos estão em debate nas comissões da Câmara dos Deputados, e nós queremos, em outras oportunidades, já vir aqui até falar sobre o andamento desses projetos. Mas, ao mesmo tempo, você veja, ao mesmo tempo que eu faço o trabalho lá, de poder debater, discutir, apresentar projetos, e é importante, não é só quantidade, é projetos de alta qualidade, projetos da defesa dos trabalhadores e do povo em geral, mas também preocupado de poder estar nos municípios, recolhendo sugestões e encaminhando recursos para ajudar no dia a dia, porque nós sabemos que os municípios estão enfrentando muitas dificuldades também do ponto de vista de orçamento e dependem das emendas apresentadas pelos parlamentares. A classe empresarial, deputado, e o senhor sabe muito bem disso, reclama do excesso de tributação no Brasil, que precisa de uma reforma tributária, etc. E eu aproveito que o senhor falou aqui em direitos do trabalhador, o empregador fala o seguinte, que não dá para poder contratar um novo funcionário, ocupar mais um espaço, em função da grande carga tributária que tem no Brasil. O senhor concorda com isso? Olha, eu sou daqueles que sempre defendi discutir a reforma tributária. Eu acho que esta reforma é das reformas mais importantes. A questão é discutir qual a reforma tributária que nós queremos para o Brasil. Né? A reforma tributária, eu vejo que ela está no centro das decisões que nós precisamos tomar no país. E nós precisamos fazer uma reforma tributária que seja justa, que seja solidária e que dê condição para implementar o desenvolvimento econômico do nosso país. Agora, o que seria uma reforma tributária justa? Pois é, o senhor tem um modelo na cabeça? A reforma tributária o governo apresentou uma proposta, tem uma proposta apresentada pelo Congresso, o Partido dos Trabalhadores apresentou uma proposta também, e esse debate vai acontecer agora nesse ano de 2020 com toda certeza. Sim. Eu tenho assim, para resumir, Exalta, para os nossos ouvintes eles entenderem bem, o que seria uma reforma justa? É simples. Uma reforma justa é aquela que quem ganha mais, paga mais imposto. Quem ganha menos, tem que pagar menos. E, eventualmente, quem não ganha quase nada, que está vivendo uma vida de dificuldade, ele não tem que pagar imposto. Então, nós temos que ter uma sociedade justa, onde quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, e quem não tem nada não paga nada. O senhor acha que passa... Aí você fala o seguinte, mas isso já acontece, porque quem está mais, com certeza, quem tem mais, ele paga mais. Não é verdade. A sociedade brasileira é tão injusta, e o nosso sistema é tão injusto, que o dono da grande empresa, esse da grande empresa que você falou, que ele está sacrificado, que ele não tem jeito de desenvolver, quando ele vai na panificadora comprar o pãozinho para levar para a casa dele, ele paga o mesmo imposto que o desempregado tem que pagar para comprar o mesmo pãozinho para levar para o filho dele, ele que está desempregado. Isso é justo? Não é. Então, o imposto nosso está embutido. Mas como diferir isso, deputado? É ter a oportunidade de poder taxar os recursos que cada um tem. Imposto de renda, o senhor acha que é por aí? O imposto de renda é uma coisa. Nós temos na Constituição Federal, desde 1988, a prerrogativa aprovada em 1988. Já se vão mais de 30 anos, que é o imposto sobre grandes fortunas. Esse imposto sobre grandes fortunas, você que ganha o seu salário, você pagaria um indicador do seu salário, mas quem tem a grande fortuna paga mais, e quem é desempregado não paga. Isso já está aprovado. O senhor acha que passa no Congresso? Não, isso já passou, já foi aprovado em 88. Sim, eu sei, mas eu digo assim, é preciso regulamentar. O senhor acha que passa no Congresso uma regulamentação? Pois o presidente da República manda alguma coisa nesse sentido? É por isso que eu falo que tem que ter uma reforma tributária justa. Aí que está a injustiça. Quando a lei
é para bater na cabeça do pequeno, ela é rápida. Rapidamente regulamenta e já coloca em prática e já está funcionando. Agora, a lei que é para poder fazer justiça e fazer com que o grande ele pague mais, a lei está aí há mais de 30 anos aprovada já e não é regulamentada. Então, eu diria que a reforma tributária ela está fácil de ser feita. Inclusive, já tem lei para isso. É só você fazer concretizar. E aí, nós precisamos de uma reforma, então, que ela possa garantir que a renda possa garantir a distribuição de renda, porque o problema do Brasil, muitas vezes se fala, Exalta, que o problema do Brasil é que o Brasil não tem dinheiro, que o Brasil está quebrado. Não é esse o problema do Brasil, o dinheiro é o mesmo. O Brasil não está quebrado? Claro que não. O Brasil mas os prefeitos do Brasil inteiro dizem que não tem dinheiro para fazer investimento. É porque o governo federal está concentrando recursos na União. Contingencia? Claro, estão concentrando cada vez mais o recurso na União e tirando dos municípios. Os municípios, os prefeitos tiveram recursos dos municípios, sabe quando? No governo do PT, no governo Lula, no governo Dilma. Ali havia política para os municípios nunca receberam tantos recursos do governo federal quanto no governo Lula. É porque tinha mais dinheiro? Não, não era porque tinha mais dinheiro. É porque descentralizou. O dinheiro que estava lá em cima, ele chegou nos municípios. Agora não, começou o processo exatamente o inverso, voltando ao que era antigamente, centralizando os recursos no governo federal, mas o país não está quebrado, pelo contrário. O Brasil retrocedeu com o novo governo? Claro, retrocedeu. Por quê? Porque está concentrando as riquezas cada vez mais na mão de poucos. Agora, a pesquisa da ONU, agora em novembro, você deve ter noticiado isso aqui no final de novembro, mostrou que 28,9% dos recursos brasileiros, do dinheiro brasileiro, está na mão de 1% da população. Olha a concentração, a maior concentração de renda do mundo. Mas isso não é assim no mundo inteiro, deputado? Não, o Brasil é o maior do mundo. E não era assim nem no Brasil. Se você pegar os recursos, pegar a pesquisa de 3 anos atrás, nós estávamos numa curva inversa de distribuição de renda. É por isso que as pessoas dizem, eu ando o estado de Goiás inteiro, eu encontro com pessoas no posto de gasolina, no restaurante, nas lanchonetes, às vezes as pessoas vêm conversar comigo porque me conhecem e sabem que eu sou deputado, e as pessoas falam assim, deputado, eu não sou do PT, nem voto no PT, não gosto do PT não, mas uma coisa eu vou dizer para o senhor, na época do PT a nossa vida era melhor. Na época do PT, o dinheiro circulava e as coisas aconteciam e eu tive condição. Aí a pessoa não chega e fala assim, eu tinha um carrinho velho, comprei um carro novo, eu morava de aluguel, consegui fazer minha casa. Por quê? Porque houve oportunidade. O dinheiro é o mesmo, só que não ficou concentrado em cima. O dinheiro chegou nos municípios. Então os municípios ganharam e as pessoas ganharam também. Se o povo estava satisfeito, deputado, por que o PT perdeu a eleição? É porque o pessoal apostou, que acostumou que aquilo ali estava bom demais e que aquilo ali ia ser a vida inteira e que não dependia da política. Aí entra aquela questão. As pessoas acham que não depende da política. E depende, porque na política tem diferença de pensamento. Participando ou não, todo mundo depende. E cada um tem uma mentalidade. E eles pensaram o seguinte, mudando, qualquer um que entrar aí, essa vida nossa vai continuar. E, na verdade, não continuou, porque houve a entrada de uma outra mentalidade, uma mentalidade retrógrada, atrasada, que levou o Brasil para aquele período da década de 90. Voltamos àquela concentração de renda. Aí as pessoas falam, não, mas o Brasil quebrou, não sei o quê. Não, é o contrário. Na época do PT, é que o Brasil saneou as dívidas deixadas por esse modelo. É bom lembrar que o PT, além de distribuir recursos para os municípios, pagou a dívida do FMI. Nós recebemos o Brasil em 2003 com 20 bilhões de poupança. 20 bilhões era a nossa poupança. Entregamos o Brasil com mais de 380 bilhões de poupança e ainda pagamos o FMI. Se bem que essa questão do FMI, deputado, o senhor sabe disso melhor do que eu, tem crítica com relação ao pagamento daquela dívida. Porque dizem o seguinte, pagaram a dívida externa, o juro era 2%, 3% ao ano, e agora tem uma dívida interna com juro de 7%, 8% ao ano. Aumentou a dívida interna. Não, é preferível ter só uma dívida do que ter duas. Na época deles tinha as duas dívidas. O senhor não admite, então, que seria melhor dever o FMI? Claro que não. Nós não devemos o FMI, pagarmos a dívida com o FMI e ainda distribuir a renda para a população e fazer os recursos chegar nos municípios. Vou citar um exemplo aqui para toda a região. Já está aí...
Pega a história desses municípios todos aqui da região e vê se qualquer um desses municípios recebeu algum tipo de equipamento, patrol, reta escavadeira, caminhão caçamba, ao longo do tempo do governo federal. Foi no governo do PT que esses municípios receberam todos esses equipamentos. Às vezes tinha patrol, era para trabalhar, era preciso alugar esses equipamentos. Todos os municípios receberam esses equipamentos. Outro desafio que eu faço para os municípios: pega a história de um município como Jataí, que é um município antigo, mas pegue de outros municípios mais recentes. Faça um levantamento de tudo que o governo federal mandou para esses municípios até o ano de 2003. Desde quando ele existe até o ano de 2003, o que chegou do governo federal? E depois pega de 2003 até 2014 o que chegou do governo federal. É infinitamente, nos 10 anos, nos 12 anos dos 3 governos do Lula, os 2 do Lula e o primeiro governo da Dilma, é infinitamente maior do que o que chegou em toda a vida do município. Em toda a vida do município. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, descentralizou os recursos. Aquilo que era recurso que ficava lá em cima, lá na União, tira os impostos, recolhe o dinheiro e leva lá para cima. Não, o dinheiro tem que chegar aqui embaixo, tem que chegar nos municípios, porque a vida das pessoas, ela acontece aqui no município. Aqui é que tem que ter obra, aqui que tem que ter investimento, aqui que tem que ter escola, tem que ter posto de saúde. Isso gera emprego, isso gera renda e melhora a vida das pessoas. São 7h56. Estamos entrevistando hoje o deputado Rubens Ottoni, do PT, Partido dos Trabalhadores. Deputado, se a época do PT foi tão boa, dá para pensar numa volta do PT ao comando desse país? Não tem dúvida nenhuma. Vai voltar? O PT vai voltar a governar esse Brasil. Aliás, já estaria governando novamente agora esse ano se não tivesse tido manipulação na eleição em 2018. Está comprovado que os fake news, todo o esquema de comunicação, e inclusive o esquema do Moro com Dallagnol, montando todo um esquema de denúncia dentro da própria campanha de 2018, nós já teríamos até ganho essa campanha. Mas não vou nem dizer dessa campanha. Eles já achavam, Exalta, que em 2018 o PT estava morto. E eles achavam que a eleição de 2018 era só para enterrar o PT. Vai enterrar, o PT acabou. O PT foi o partido mais votado na eleição de 2018. O PT foi o partido que elegeu o maior número de deputados federais em 2018. O PT foi o partido que elegeu o maior número de governadores em 2018. E com o Haddad, que era o candidato reserva, porque o nosso candidato era o Lula. Não deixaram o Lula ser candidato, prenderam o Lula. O Haddad entrou a 20 dias só da eleição, ainda assim foi para o segundo turno, na frente do PSDB e do PMDB, que tinha candidato e tinha dado o golpe para poder chegar ao poder. Os candidatos do PMDB e do PSDB, juntando os dois, não deu 5%. E o Haddad foi para o segundo turno. Agora, do ano passado, da campanha para agora, as coisas só melhoraram. Em janeiro de 2019, o Bolsonaro tinha 51% de aprovação, pesquisa Ibope no final de janeiro. Hoje, a última pesquisa Ibope está mostrando o Bolsonaro com 28%. De 51% para 28%, é uma queda de quase a metade. Então a situação mudou por quê? Porque caiu a máscara, abriu a cortina. Aquilo que a gente tentava explicar para as pessoas, e é o que você perguntou, assim, mas por que então que o povo votou? A gente tentava explicar que aquele não era o caminho, as pessoas não ouviam. Mas tem aquele velho ditado popular, antigo, sabedoria milenar, que é o seguinte: se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. E é isso que nós estamos passando hoje no Brasil. Infelizmente, muita gente que não é responsável por esse governo está sofrendo também as consequências. Deputado, mas isso está servindo de conscientização. Deputado, a própria oposição admite, a oposição hoje, situação, admite que o governo Lula teve seus avanços, teve progresso naquela época. Porém, aí veio a questão é colocado da seguinte forma: a roubalheira. Né? O senhor admite que teve tudo isso, e se teve, não seria nocivo para a nação o PT voltar ao poder? Olha, Exalta, eu vou te dizer. Hoje, depois de todas as investigações, no começo eles tentaram vender a ideia que o problema de corrupção no país era um problema do PT. Ao longo das investigações, foram percebendo que não era verdade. Tanto não era verdade que as pessoas do PMDB que apontaram o dedo, que denunciaram, porque essa retirada da Dilma, presidenta, o golpe que foi dado, ele foi engendrado por quê? A partir da eleição de 2014.
O PSDB perdeu a eleição para Dilma em 2014 com o Aécio. Eles não aceitaram o resultado da eleição. O Aécio deu a entrevista depois da eleição de 2014 e disse: vocês ganharam a eleição, mas vocês não vão governar. O Aécio, que era senador do PSDB, se uniu com Eduardo Cunha, que era deputado federal do PMDB. 3 meses depois, Eduardo Cunha já era presidente da Câmara dos Deputados, e como presidente da Câmara dos Deputados, ele liderou toda aquela movimentação. E venderam a ideia que o problema era a corrupção no Brasil e que essa corrupção tinha a ver com o PT. As investigações mostraram exatamente o contrário, que Eduardo Cunha tinha responsabilidade. Quantos deputados, senadores, lideranças do PMDB hoje estão investigadas e presas do PSDB? Quantos que estão... Então, essa questão da corrupção, ela é uma questão que nós temos que combater, mas aqueles que apontam o dedo para o PT têm muito mais responsabilidade. Eu sou daqueles, Walter, que eu ando o estado todo, sou respeitado, porque eu não ando por aí batendo no peito e falando assim: ó, nós somos santos e os outros não prestam. Não. Tudo que é feito de gente está sujeito a falha, está sujeito a erro, tem suas limitações. A gente não quer que tenha erro, mas está sujeito. Eu costumo dizer que igreja, que é feita para ser santa, volta e meia acontece coisas que a gente não quer que esteja acontecendo. Agora, política que mexe com poder, com disputa de espaço, não vai ter, a gente não quer que tenha. Agora, então nós trabalhamos para que não tenha, mas é hipocrisia aqueles que apontam o dedo e tentam responsabilizar o PT para tirar o corpo fora. Mas as investigações já mostraram que os outros partidos estão muito mais atolados nesta corrupção e nesse esquema do que o próprio PT. Lula estaria impedido de concorrer à próxima eleição. Dá para mudar esse quadro e o Lula disputar a eleição? Com toda certeza, porque já está no STF também, para ser julgado no STF, a suspeição de todos os julgamentos feitos pelo ex-juiz Moro. Porque esse também, a máscara caiu. Porque enquanto era juiz, ele batia no peito, apontava o dedo para todo mundo, julgava todo mundo e falava que ele era o suprassumo do combate à corrupção. E depois descobriu o quê? Que ele, pelos bastidores, já tinha feito as articulações políticas e toda aquela movimentação de poder incriminar o PT fazia parte de estratégia de campanha do candidato adversário. Isso já foi mostrado através de gravações, através desse julgamento. Então, esses julgamentos estão colocados com suspeição. O STF julgando a suspeição de todos esses julgamentos, o Lula estaria liberado. Mas eu diria para você hoje que nós estamos muito satisfeitos com o Lula livre. O Lula livre, articulando politicamente, conversando, e independente de quem seja o candidato do Partido dos Trabalhadores, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós não tem plano B, é isso? Nós nem vamos voltar a governar em 2022, como eu diria para você, se a eleição fosse hoje, o resultado seria completamente diferente. Se o resultado fosse hoje, o PT já ganharia a eleição com tranquilidade. E da agora para frente a tendência é maior. E nós ganharíamos com o Haddad, que foi o candidato na eleição passada e que, como eu disse, esteve, mesmo com 20 dias apenas de campanha, esteve na frente do PMDB, do PSDB, esteve na frente de outros candidatos, foi para o segundo turno e disputou palmo a palmo a eleição. É o plano B do PT? Não, o Haddad hoje é o plano A. O Haddad hoje é o candidato natural do Partido dos Trabalhadores. O Lula, estando disponível, ele vai ajudar do jeito que ele puder. Ele vai ajudar como o melhor cabo eleitoral que alguém poderia ter, e se tiver a oportunidade de ser candidato, será candidato também. Mas nós não dependemos do Lula. O Lula hoje é uma liderança importantíssima que ajuda o projeto do PT, mas nós não estamos refém dessa situação. O PT está preparado, e eu diria, se a eleição fosse hoje, com o Haddad, nós ganharíamos a eleição. 8h04. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio o deputado Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores. O deputado está no seu 5º mandato de deputado federal e foi deputado estadual também por 2 mandatos. Deputado, o que falta para o Brasil dar certo? O que falta para o Brasil se tornar a grande potência mundial? Porque parece que nós temos potencial para isso. O que falta? Olha, nós precisamos ter tranquilidade para investir num projeto correto. No governo Lula e governo Dilma, nós avançamos num país que estava lá na 12º lugar na economia mundial para disputar o 6º, 5º lugar na economia mundial.
Isso não era por acaso, foi por uma decisão política, e nós já conversamos sobre isso aqui. Descentralizar o recurso, fazer com que os recursos cheguem para a população, melhorar a distribuição de renda, fazer o dinheiro circular na sociedade, e isso injeta dinheiro e faz com que a economia revigore. Dinheiro tem, não falta dinheiro. É o mesmo dinheiro, não é que tem muito dinheiro, não vou dizer que está sobrando dinheiro, não. O que eu quero dizer é assim, o dinheiro é o mesmo, a diferença é a mentalidade de quem governa, aonde que ele põe o dinheiro. A diferença é a gestão, é isso? Exatamente, eu costumo dizer uma família que ela tem R$5.000 de renda familiar, aí você fala assim, com R$5.000 dá para viver bem. Depende. Se a família chegar e falar assim, não, R$5.000, eu vou colocar 4.000 na poupança para poder gastar esse dinheiro só daqui 30 anos. E nós, 5 pessoas da família, vamos viver só com R$1.000. A vida da família vai ser boa? Não vai. Porque com R$1.000 você vai passar dificuldade. Então, agora, o dinheiro é o mesmo. A família tem R$5.000 e fala o seguinte, eu vou investir R$4.000 na formação dos meus filhos, para ele ir para a faculdade, para garantir a saúde. Os mesmos R$5.000 garantem uma vida melhor para a família. É a mentalidade. Eu não diria nem capacidade de gestão, é a mentalidade, a visão. Hoje nós temos uma visão retrógrada, que é para atender os interesses do capital internacional. Nós temos um governo hoje que quer ser refém do governo dos Estados Unidos, um absurdo, né? Ficando puxando o saco do presidente dos Estados Unidos. Isso faz com que o país vá perdendo, inclusive, não apenas posições do ponto de vista econômico, mas começa a perder credibilidade no cenário internacional. Hoje o Brasil é visto com desconfiança no cenário internacional pelas posições atrasadas na questão do meio ambiente, posições atrasadas na questão das relações exteriores. Veja essa questão agora do Irã. Os Estados Unidos vai lá, faz uma briga com o Irã. Que o Brasil tem que entrar numa briga dessa? Para poder fazer média com os Estados Unidos? Agora nós vamos comprar para nós uma briga que é dos outros. Na época do Lula, o presidente Bush dos Estados Unidos chegou para o Lula e falou assim, olha, nós estamos juntos aqui na América e eu queria sua ajuda aqui, sua solidariedade no conflito com o Iraque. O que o Lula respondeu para ele? Ele falou assim, presidente, nós estamos a mais de 5.000 quilômetros do Iraque. A minha briga aqui no Brasil, a minha guerra aqui no Brasil é contra a fome. E descartou, falou assim, não vou entrar nesse negócio do Iraque. Agora não, já na primeira oportunidade já entra. Então isso perde credibilidade, perde espaço e nós vamos perdendo também lugares também na disputa econômica. Aqueles que são críticos do governo Lula, deputado, falam o seguinte, está certo que o governo colocou dinheiro, disponibilizou recursos, a população teve acesso a crédito, mas em função disso está todo mundo endividado também. O senhor discorda dessa? Claro que discorda, é só ver a vida do povo, né? Porque, na verdade, Isalter, nós temos que parar com esse negócio dos comentários e das estatísticas. Por exemplo, uma coisa que eu falo, o pessoal vê o Jornal Nacional, vê os telejornais, o Brasil está mil maravilha, a Bolsa aumentou, né? Os indicadores econômicos cresceram, o PIB cresceu não sei o quê, o gráfico não sei o quê. Então, mas isso aí não é o indicador é a vida do povo. Vai ver a vida do povo. O que aconteceu com o governo do PT? Milhões de pessoas que não tinham casa própria têm casa própria. Foram mais de 4 milhões de famílias que receberam a sua casa própria. Nós construímos cerca de 400 mil casas por ano. No governo Temer, passou para 200 mil. Agora a previsão para 2020, sabe quanto que é? Nenhuma casa na faixa de 1 a 3 salários mínimos. Está suspenso o programa, né? Nenhuma casa. E nós chegamos a construir 400 mil casas. Então, não é teoria, não é discurso, é a prática. Então, a vida do povo melhorou. Aí você fala da educação. Milhões de estudantes tiveram a oportunidade de chegar na faculdade. O filho do trabalhador que não tinha condição de passar do ensino médio, chegou na faculdade. O FIES, não vou falar nem a universidade. Aqui nós temos a Universidade Federal, hoje a Universidade Federal de Jataí, o Instituto Federal, que dá educação pública, gratuita e de qualidade, mas eu não vou falar nem disso, vou falar do FIES. O FIES, que é um programa onde ele empresta o dinheiro,
no nosso governo chegou a mais de 300 mil por ano. Hoje, esse ano de 2020, está previsto só 50 mil disponibilizações de fiéis no Brasil. Quer dizer, isso significa o quê? Falta de oportunidade do filho, daquele que não tem dinheiro, de poder chegar na faculdade. Então a vida do povo melhorou mesmo. Não é ilusão, as coisas aconteceram e é por isso que eu não tenho dúvida nenhuma, o PT vai voltar a governar o Brasil. Por quê? Porque as pessoas reconhecem que mesmo com todos os ataques e mesmo eventualmente até com erros, porque tudo que é feito de gente tem falha, tem erro, as pessoas falam assim, pode dizer o que quiser do PT, mas na época do PT a minha vida era melhor. E é por isso que as pessoas vão voltar a escolher o PT. São 8h10, aqui estamos recebendo Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores do PT. Não dá para melhorar esse SUS? Não, o desafio nosso é melhorar cada vez mais o nosso sistema. Agora, o Sistema Único de Saúde do Brasil é referência mundial. Referência mundial. Ele é que dá a condição para a gente poder superar a desigualdade social que nós temos no Brasil. Porque o problema é o seguinte, Exalta, a disputa... Mas esse modelo universal ele é muito perverso para o próprio governo, não? Não. Nós precisamos garantir mais recursos para que possa atender as pessoas cada vez mais. A disputa que existe aí, Exalta, na verdade, é de mentalidade. Existe uma mentalidade, hoje, inclusive, é a mentalidade predominante no governo federal, que é que tudo que é privatizado, tudo que é da iniciativa privada, é bom. Porque a iniciativa privada é que dá conta de fazer gestão, a iniciativa privada é que faz as coisas acontecer, e tudo que é público não presta, não serve e não funciona. Agora, aonde é que nós vamos com essa mentalidade? Essa mentalidade interessa a quem de privatização? Interessa a quem tem dinheiro, né? Quem tem dinheiro, é claro que ele não precisa de sistema público. Se ele tem dinheiro, se tem uma doença... Não precisa, mas usa. Pois é, ele vai lá e paga. Se ele precisa de educação para o filho, ele vai lá... Mas é isso que eu estou discutindo, deputado. Não precisa mudar esse modelo, então? Quem é rico pode pagar, não precisa do SUS. Nós podemos aperfeiçoar o modelo, mas o que eles estão fazendo... Alguém tem coragem de propor isso? Sim, não, isso está sendo discutido. Agora, o governo está trabalhando na contramão disso. Ele está tirando o dinheiro que é para atender o pobre. Esse que é o problema. Ele não está tirando ou fazendo uma seleção para poder privilegiar quem mais precisa. Não, ele está tirando o investimento que vai atender o pobre. E está fazendo isso na educação. Né? Veja o modelo estadual aqui, o governo Ronaldo Caiado, a mesma coisa, está fechando escola. Né, em vez de ajudar o jovem a chegar na escola. Agora, o governo federal quer privatizar os institutos federais, quer começar a cobrar mensalidade nas universidades federais, com o argumento que tem gente que está lá e que não precisa. Ora, vamos selecionar. Deputado, então me explica, como é que a maior economia do mundo, Estados Unidos da América, não tem saúde de graça, a escola também não é de graça, e a maior economia do mundo? Como é que explica isso? Pois é, mas nós não vivemos de indicadores de economia. Nós temos que ir lá ver se a vida... Somos diferentes dos americanos? Não, vai lá no americano e vê se a vida do povo, a desigualdade que está cada vez maior lá. Eles têm problemas. Nós não temos que ficar refém de um modelo dos Estados Unidos. Eles têm os méritos e têm os defeitos deles também. A questão da saúde, nós temos inúmeras pessoas nos Estados Unidos. Nós vivemos uma época antes do PT, que as pessoas saíam tudo aqui. O sonho era sair do Brasil para poder morar lá. Uhum. Quando o PT governou o Brasil... Até hoje tem isso também. Não, quando o governo do PT as pessoas voltaram. Foram milhares e milhares de pessoas que voltaram para o país. Agora é verdade. Está retornando e todo mundo querendo ir para fora do país novamente. O desalento. Agora, os que estão lá fora, veja você, muita gente... na hora do atendimento, vem fazer atendimento de saúde no Brasil. Aqueles que são brasileiros arrumam o jeito de fazer, de voltar para fazer o atendimento aqui. Então nós temos os nossos defeitos, mas temos os nossos méritos. Nós não temos por que ficar copiando deles aquilo que é o defeito. Investir na elite, privilegiar os que têm mais e não atender, não trabalhar para ter
no mínimo aquilo que a nossa Constituição garante, que é o exercício da cidadania, garantir o mínimo necessário para que as pessoas possam viver com dignidade. Deputado, nós temos aqui alguns projetos domésticos nossos aqui, anel viário, aeroporto regional. O senhor tem conhecimento desse projeto? E se tem conhecimento, pode ajudar no sentido de liberar verba aqui para o anel viário, até para o próprio aeroporto? Olha, eu não tenho ilusão com esse governo federal que nós tenhamos condição de levar adiante essas obras estruturantes importantíssimas para o desenvolvimento, não apenas do município. Essas são aquelas chamadas obras estruturantes que ajudam não apenas o município onde ela está, mas ajuda toda a região. Agora, isso faz parte de uma mentalidade. Esse governo não tem essa mentalidade. Como eu disse, ele não quer distribuir os recursos, ele quer centralizar os recursos para atender os interesses das corporações internacionais. Mas aí entra o deputado, o senador, para... Quem está ganhando com isso são os grandes bancos internacionais, com essa política do governo federal. É isso que nós queremos descentralizar os recursos, essa é a visão. Foi isso que fez, por exemplo, que houvesse a duplicação da BR-060 saindo de Goiânia e chegando aqui a Jataí. Em 3 anos nós fizemos essa duplicação. Obra importante. Ninguém acreditava que isso pudesse ser feito. E ao longo... Naquela época teve um esforço, desculpe interromper, deputado, mas naquela época teve um esforço conjunto da bancada federal de Goiás. Exato. Né? Todos os senhores, claro, inclusive o senhor. Sim, mas se não houvesse... Está faltando essa união agora ou não? Mas não adianta, com esse governo não adianta. Claro que quanto mais unido, mais possibilidade a gente tem que tirar, mas não se iluda. Aquilo que nós conseguimos foi pela unidade da bancada, mas porque tinha uma visão de governo, uma visão de implementação dessas obras estruturantes para desenvolver, para gerar emprego, para gerar renda, para distribuir renda nos municípios e para poder criar as condições para o desenvolvimento estratégico. E pode ter certeza, se nós não tivéssemos esse corte na política nacional, o afastamento da presidenta Dilma, nós não teríamos duplicação da BR apenas até Jataí. Nós já teríamos feito a duplicação da 364, que eu, junto com a bancada federal, nós já tínhamos todo o encaminhamento de toda a duplicação até a divisa com Mato Grosso, isso já estava preparado. E não apenas essa obra, outras obras foram cortadas, foram estagnadas e agora nós estamos nesse processo. É claro que a unidade da bancada, ela ajuda, mas não se iluda. Com essa visão de governo federal, o recurso vai estar cada vez mais concentrado em cima e não chega na ponta para essas obras estruturantes. Duplicação do restante da 364, então o senhor acha que não sai por enquanto? Eu não acredito nesse modelo que eles estão fazendo. A única coisa que eles estão trabalhando agora é privatizar o que já tem. É entregar aquilo que já está feito para a iniciativa privada. E isso aí está na contramão também do que está acontecendo no mundo. São inúmeros os países que privatizaram e que já estão retornando porque percebem que só interessa para para as grandes empresas, aquilo que dá alto lucro. E aí a coisa... Por exemplo, a BR, várias BRs que foram entregues, que em concessão, já tem empresa querendo devolver. Por quê? Porque na época de crise tem problema, não está ganhando o que eles achavam que tinha que ganhar, não fazem nem as obras que estavam no contrato que precisariam garantir para a continuidade do contrato com o governo federal. São 8h18, aqui no estúdio, o deputado Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores e o PT. Deputado, o senhor falou ainda há pouco, fez uma referência ao governo Caiado. Eu queria que o senhor fizesse uma análise desse primeiro ano do governo Caiado. O que o senhor acha? Olha, eu acho muito importante que a gente também acompanhe isso, porque o governo Caiado, o governo do Estado, ele tem um modelo muito parecido, semelhante ao que está acontecendo no governo federal. E aqui nós estamos até com muita facilidade de poder fazer essa reflexão aqui no seu programa, porque nós temos a presença aqui da professora Kátia. A professora Kátia, além de ser presidenta do Partido dos Trabalhadores, foi a nossa candidata a governadora. E foi a grande sensação do debate, das discussões, mostrando preparo, conhecimento da realidade do Estado. E ela, naquela oportunidade, fazia o alerta do que iria acontecer no Estado de Goiás. E ela falava, olha, não é possível que nós vamos ter que passar, conhecer, sofrer no dia a dia as consequências do encaminhamento desse governo, depois ter que provar dessa situação. Nós podemos evitar isso.
E eu acho que até a professora Kátia poderia falar sobre essa realidade, porque ela hoje tem todo esse conhecimento dessa realidade e mostra, inclusive, como o governo de Goiás está muito parecido, infelizmente, com aquilo que nós estamos sofrendo em nível federal. Vamos ouvir, então, a professora Kátia, presidente do PT a nível de Estado, e conforme colocado aqui pelo deputado Rubens Ottoni, ela foi candidata a governadora na eleição passada. Como é que a senhora avalia esse primeiro ano de governo Caiado? Para mim, assim, como o deputado Rubens Ottoni colocou, não foi muita novidade, porque, diferentemente do que o povo fala do Bolsonaro, que não sabia que ele ia fazer isso tudo que ele está fazendo, tão arrependido, acha que foi um tiro no pé ter votado nele para presidente, no Caiado, o Caiado nunca escondeu a posição dele política. Então, para mim, não era novidade que ele ia fazer esse governo desastroso e que ia prejudicar ainda mais as pessoas que mais precisam das políticas do Estado. Quando a senhora fala em desastre do governo, o que a senhora se refere a quê? Olha, foi um governo que no seu primeiro ano não mostrou nenhum tipo de resultado, a não ser o desmonte de várias políticas públicas que vinham sendo implementadas no estado de Goiás, né? Nós temos aí, chegamos ao final do ano com vários projetos aprovados na Assembleia Legislativa que vai agravar essa situação. Nós tivemos, por exemplo, a Previdência foi um pacote ainda mais maldoso do que o pacote que o Bolsonaro tinha aprovado dentro do Congresso Nacional. Aqui ele juntou reforma da Previdência com reforma do Estatuto do Magistério, com reforma do Estatuto dos Servidores e praticamente acabou, diluiu com a carreira do servidor público. E aí é importante que o ouvinte tenha clareza que o servidor público ele tem um papel importante na gestão das políticas do Estado, porque é ele que garante a continuidade do serviço público. Então, pode entrar o prefeito A, o prefeito B, o governador A, o governador B, mas o servidor público está lá, ele é de carreira e ele dá uma continuidade do serviço público. Então, é importante a gente ter o servidor motivado para ele prestar um serviço de qualidade na ponta. E o que ele fez foi desmontar toda a carreira, direitos aí adquiridos ao longo do Estado. O governo fala que tirou o privilégio. Pois é, mas qual é o privilégio? Um professor que entra numa sala de aula que ganha menos de R$3.000 e que agora não tem direito à licença, não tem direito, né, à aposentadoria, vai pagar a aposentadoria mais cara, presidente, mas a iniciativa do privada Brasil também não tem. Pois é, mas tem uma diferenciação, Por quê? Exalter, dentro desse contexto. A iniciativa privada, a empresa, ela é do dono e ele faz o que ele quiser e dá a carta, dispensa o servidor, não dispensa. No serviço público, não. Nós temos a representação dos poderes políticos, né, dos partidos políticos, como foi colocado aqui, cada um tem um método de governar, né? O Marconi tinha um método, o Caiado tem um método, o Íris já teve um método, o PT tem um método, o Bolsonaro tem outro método, mas o servidor público é quem dá essa estabilidade para que a política pública na educação, na saúde, na segurança pública, ela pode continuar, porque senão você vai fazer o quê? Você entra a cada 4 anos, então você vai zerar o processo, agora eles estão querendo acabar com a estabilidade, aí você zera o processo, aí chega uma equipe nova no PSF que não conhece a comunidade, que vai começar do zero e às vezes colocando em risco a vida da população. Aí você pega uma equipe nova, leva para uma escola que também não conhece, às vezes nem tem o preparo necessário para fazer a educação acontecer, como foi aí no governo do Marconi, que são mais de 10.000 contratos na educação, professor de química dando aula de história, professor de história dando aula, às vezes, de geografia, porque não tem, às vezes, esse comprometimento com a política pública de qualidade. Então, eu sei que às vezes esse debate, porque é o privilégio, mas a população precisa entender o papel importante que o servidor público joga dentro da oferta do serviço de qualidade para a população. E eu não posso ser demagoga para entrar no populismo das pessoas de achar que a população quer ouvir isso e falar. Eu tenho responsabilidade com a execução, eu venho da área técnica de planejamento
na gestão pública, e eu sei, claro que a gente tem que separar o joio do trigo, tem gente que não está lá com muita disposição no serviço público para fazer do jeito que precisa ter, mas a ampla maioria, eu fui funcionária pública por 18 anos, a ampla maioria tem o compromisso de prestar um serviço de qualidade para a população. E essa é a preocupação maior que nós estamos, porque nós precisamos garantir que aqui em Jataí, que no sudoeste goiano todo, possa ter uma educação pública, gratuita, de qualidade, para que as pessoas tenham acesso. E isso é tão importante que você vê, a pessoa que tem dinheiro gasta aí, né? Vou pegar o caso da Universidade Federal de Goiás. Os pais que são mais abastados, gasta pagando uma escola boa do 2º grau, gasta pagando o cursinho, por quê? Porque ele quer que o filho dele passe no vestibular e estude na Universidade Federal, porque sabe que tem um conceito maior e um processo maior de qualidade do ensino. Então, nós temos que garantir que isso também seja no ensino fundamental, que isso seja no ensino médio, que isso seja na educação infantil, e nós só vamos fazer isso se nós conseguirmos valorizar os nossos professores, porque do jeito que está colocado, daqui a pouco nós não vamos ter. Você pode olhar os cursos de licenciatura, já tem uma baixa muito grande, nós não vamos ter pessoas que tenham interesse em se formar para ser professor. E nós vamos ter uma crise na educação. Aí cabe ao Congresso mudar, impor um piso mais substancial, não? Pois é, mas a carreira ela não é feita só de piso, né? Você tem que dar as condições e ir para a pessoa ir crescendo. Mas começa por essa referência. Começa por essa referência, com toda certeza. E o PT fez isso. O PT criou o piso, né, da educação, onde os professores, por exemplo, foi atualizado agora. O piso, que é uma briga em todos os municípios, porque os prefeitos não querem pagar o piso, o governo do estado de Goiás, né? Não tem. O Caiado fez o compromisso que ia pagar a titularidade, que é quando o professor faz um curso superior, ele tem direito a receber, porque ele se capacitou ali para receber um pouco melhor. O PT criou isso. Então, hoje o piso é 2.880, mas nem todo mundo acha que é justo pagar 2.880 para um professor ficar 40 horas, às vezes, em sala de aula, cuidando de 20, 30 adolescentes. Pela importância do cargo, é um salário pífio, né? Exatamente. Então, quer dizer, por isso é que tem que ter essa compensação. Então, você tem o quinquênio, que a cada 5 anos, nem sempre a data base no serviço privado, você vai crescendo na carreira, você vai acumulando, né? E principalmente nas grandes corporações, você entra pequeno e às vezes você sai grande. No serviço público não tem essa possibilidade. Então, a possibilidade que tem é ter um plano de carreira que a pessoa vai. Eu fiz um curso de graduação, então eu cresço um pouquinho na carreira, eu fiz uma especialização, eu cresço um pouquinho na carreira, só que o Caiado destroçou isso tudo. Então, é desmotivador hoje para os nossos professores. Eu sei que eles vão arrumar força e motivação porque tem amor pela carreira, mas do ponto de vista da política pública, infelizmente, o Caiado destruiu as escolas que estão fechando. Fechou 49 no ano passado e agora já tem um relatório aí. Nós fizemos esse debate, né, agora em São Simão, participamos lá com a diretora, onde ela dizendo, olha, passei o meu recesso, o meu Natal, o meu Ano Novo, andando na escola, buscando alunos, porque me falaram que se eu não tiver aqui número X, 200 alunos no turno, eles vão fechar a escola. E eu falei para ela, é um absurdo, porque isso que você está fazendo deveria ser papel do Estado. Nós temos hoje, Exalter, uma taxa de 25% de evasão dos nossos jovens de 15 a 29 anos. Esse jovem sai porque ele teve que ir trabalhar, ele sai porque ele ficou desmotivado, ele sai às vezes porque está com problema na família. Na grande maioria, é porque tem que conjugar estudo com trabalho, porque esse jovem também tem que sobreviver. E o Estado, ao invés de pensar uma política pública para manter esse jovem, porque isso vai inclusive mexer nos outros índices sociais, inclusive de segurança pública, porque tenta colocar toda a crise da violência, da segurança pública, da criminalidade nas costas dos jovens. Ao invés dele pensar essa política para deixar esses 25% de jovens na escola, não. A gente fecha a escola, que é a medida mais fácil, né? Então, está na contramão, aprovou aí 5
autorizações de privatizações das nossas empresas estatais. Nós que estamos aí, eu vi que você falou no programa essa semana da Enel, né, que é a empresa quase campeã, né, está em 4º lugar em reclamação dos atendimentos, privatizou, aumentou a nossa energia. Quem está aí em casa acompanhando sabe que a energia aumentou, pode pegar e fazer o mapa que nesses 2 últimos anos aumentou demais, diminuiu a qualidade. Veja só, no Natal, uma data tão simbólica para nós, 50 cidades em Goiás passaram no escuro. E isso que fizeram com a Enel, agora autorizaram pela Assembleia, né, fazer com a Saneago, fazer com a Iquego, fazer com a Metrobus, fazer com o restinho da CELG, que é a CELG-D. Então, é um governo de desmonte. Para mim, não é surpresa, e o nosso comprometimento é de continuar aí. Nosso deputado Rubens Ottoni tem feito uma atuação exemplar, né, de resistência ao governo Bolsonaro e ao governo Caiado. Nossos 2 deputados estaduais também na Assembleia Legislativa, votando contra, tentando emendar os projetos de lei que prejudicam demais a população, porque esses projetos acabam chegando na sociedade. Quando a gente pensa assim, porque o servidor público, pois é, mas está mexendo na educação, está mexendo na saúde, está mexendo na segurança pública. Nós não estamos falando de privilégio dos comissionados que chegam e que pegam altos salários. Nós estamos falando do professor que está lá ganhando menos de 3 mil, isso é o teto que foi aprovado agora, né? O outro é bem menor. Nós estamos falando do professor que ganha menos de 3 mil para estar numa sala de aula com o desafio que é. Tem pai que não dá conta de ficar o final de semana com o filho, e aí quer cobrar, né? Acha que o professor pode ter numa atividade salubre dessa. Nós estamos falando do profissional da saúde, o enfermeiro, o médico, o agente, que está lá na ponta cuidando da saúde das pessoas. Nós estamos falando do policial que está na rua colocando sua vida em risco para defender a população. Então, se nós não dermos condições de trabalho e valorizar essas categorias, é muito difícil o Estado oferecer um serviço de qualidade para a nossa população. E o povo de Goiás merece um serviço de qualidade para que ele possa viver bem. Como é que vai ser o PT nas eleições desse ano? Nós estamos trabalhando muito aí, fizemos um trabalho nesses 2 últimos anos, estive aqui com você algumas vezes falando sobre isso. Quando nós assumimos o PT em 2017, o PT estava organizado em 98 cidades, graças aí a um esforço, né? O deputado Rubens Ottoni nos ajudou muito com isso, porque a capilaridade também do seu mandato é muito grande e a assistência que ele dá aos municípios. Hoje nós estamos organizados em 235 cidades. Então, o primeiro passo para o partido ser um partido com muito vigor, com força, é ele estar organizado em cada cidade. Então, nós estamos perto de completar o PT em 100% do Estado. E agora o nosso desafio é preparar o partido para as eleições de 2020, onde nós possamos ter candidaturas que possam apresentar esses projetos nessa mesma veia do que eu estou dizendo aqui. Ontem nós fizemos reunião com o PT aqui de Jataí, estou acompanhando o deputado na caravana que vai visitar aí 13 municípios, todas elas dialogando com as nossas lideranças, a importância de apresentar bons projetos para as cidades. E nós queremos apresentar um bom projeto através das nossas candidaturas aqui em Jataí. Nosso presidente Moisés está nos acompanhando, fizemos uma reunião ontem, né, coordenada por ele, para que a gente possa ter candidaturas a vereador que sejam consistentes, que possa apresentar de verdade políticas públicas. Por exemplo, Jataí é a segunda aí que mais exportou, né? No ano de 2019. Tá bom, mas e aí? Exportou, foi bom para a economia, mas e na área social? O que é que isso vai conjugar? Na questão ambiental, como é que nós vamos conjugar isso para que possa ser um agronegócio, mas que possa também pensar na questão ambiental? Então, essa vai ser a tarefa aí dos nossos dirigentes, preparar uma chapa de vereadores que possa discutir como é que nós fazemos um desenvolvimento socioeconômico, ambiental, sustentável, para que a população de Jataí possa ter representantes que defendam essas pautas, valorizando a educação, valorizando a saúde, valorizando a segurança pública, para que nós possamos gerar uma qualidade de vida melhor para a população de Jataí. Pode ter candidato aqui em Jataí? Nós vamos discutir. Nós começamos com essa reunião ontem. Nossa primeira tarefa é ter uma chapa forte de candidaturas para o parlamento, né, para a Câmara de Vereadores, consolidando essa chapa. Agora acabou, não pode ter mais coligação.
consolidando, e nós estamos muito animados com o trabalho que o pessoal está fazendo aqui, nós vamos discutir a chapa majoritária, mas é uma possibilidade real mesmo da gente poder avançar para ter candidatura, né, no máximo de municípios possíveis, e aqui já está aí, e isso está dentro do nosso contexto também. Ok. São 8h34, conversamos aqui com a professora Kátia, presidente do PT, Partido dos Trabalhadores. Pois não, deputado? Não, acho que eu quero aqui, já no final aqui da nossa entrevista, o Isalter. Antes da gente entrar nesse não, deputado, aqui o nosso programa é aberto e as pessoas participam. Ótimo. Temos aqui algumas participações, podemos, antes da sua fala, colocar isso aqui, por favor? Claro, porque aí a gente já pode... Por uma questão do tempo. A gente pode esclarecer e responder com o maior prazer. Simone Oliveira, que é vice-prefeita de Jataí. Bom dia. Quero deixar meus cumprimentos ao deputado Rubens Ottoni e, em especial, cumprimentar pelos mandatos que tem exercido junto à Câmara Federal, sempre defendendo a população excluída e os direitos dos trabalhadores. A Simone Oliveira, que é vice-prefeita. Grande abraço a você, Simone. O cumprimento por estar trabalhando por diversas categorias em áreas primordiais, destinada à moradia, saúde, previdência social e as demandas de pessoas com deficiência. O complemento aqui da colocação da Simone, viu? Glaiber Jacaré, lá do Francisco Antônio, queria saber se o deputado vai em Perolândia, pela estância de carro próprio, para ele ver como está a situação da estrada. Por ali acabou, não tem condição. Se ele for de avião, aí não vai ver nada. Seria bom ir de carro, passando por Perolândia. E você está convidado a ir comigo, porque o pessoal às vezes critica muito os deputados que não vão, mas não aguentam uma semana para andar comigo. Eu estou te convidando para andar uma semana comigo, para você ver se consegue. Eu estou indo de carro, viu, Jacaré? Não vou de avião, não. Se o deputado que você votou e você escolheu, ele anda só de avião, os que votam em mim, eles confiam no meu trabalho justamente por causa disso, porque sabem quem eu sou, e é isso que faz que o nosso trabalho determine. Eu não estou indo só a Perolândia de carro, não. Estou indo a Chapadão do Céu, estou indo a Santa Rita do Araguaia, passando pelo Mato Grosso, tudo de carro e eu dirigindo. Então você está convidado a andar comigo. Quando você quiser, fale comigo, que você está convidado a passar uma semana para você fazer esse roteiro, qualquer roteiro que eu vá fazer, que você vai ter uma posição diferente a respeito do nosso trabalho. Então o senhor vai passar em Perolândia também? Vou passar em Perolândia. Então o senhor vai enfrentar buracos. Eu enfrento não é buraco, não. Eu enfrento muito mais do que isso. Eu estou enfrentando o governo Bolsonaro, que é muito mais grave do que os buracos que estão na estrada. Irmão Valdeir, queria que o deputado falasse a respeito do artigo 191 da Constituição, que tirou todo o funcionalismo das fazendas. Os funcionários não podem mais trabalhar na mesma propriedade por mais de 5 anos consecutivos, e queria ressaltar que o senhor disse que na época do Lula todo mundo comprou carro, mas hoje não estão conseguindo pagar os veículos comprados e estão endividados também. O Valdeir que passou. Valdeir, eu não disse que todos compraram carro, não. Você pode, se você gravou, você volta aí atrás e vai ver que eu não falei isso. Eu disse que na época do Lula, as pessoas tiveram mais oportunidade. E não foram todas, não. Até porque eu falei aqui para o Isalter que eu não sou daqueles de bater no peito e falar tudo que é nosso é mil maravilha e o que é dos outros não presta. Não. Tudo tem falha, tudo tem erro, tudo limitação. E na época do PT no governo, as coisas não eram ideal, não. Nós estávamos caminhando para ir crescendo. Nós conseguimos dar mais oportunidade para as pessoas. Mas não foi para todos, não, porque precisava avançar mais. O grande desafio do Brasil é a distribuição de renda, dar oportunidade para quem não tem. Então nós tínhamos muita coisa para fazer ainda. Melhorou? Melhorou muito. E quem fala isso não sou eu. Sai na rua e o pessoal vai... Todo mundo reconhece isso. O Isalter mesmo falou aqui, até os adversários reconhecem isso. Na época do PT houve mais oportunidade, principalmente para o povo mais simples, humilde e trabalhador. E esse alerta que você fez a respeito da Constituição é uma coisa que tem toda a razão e que nós temos que acompanhar. O que acontece? Esse artigo 191, o senhor se lembra dele? Isso é um desafio que tem de modificação da lei e que precisa ser implementado. Nós precisamos regulamentar e isso está sendo discutido ainda. Tuba da JVL, é uma empresa aqui de Jataí.
Você está aí 20 anos e passou o governo Lula, não foi feito nada para aprovar projeto tributário. Você votou a favor do projeto abuso de autoridade? Uma pergunta que ele faz. Se votou, por que não vota em projeto de abuso político e corrupção também? O Tuba é que eu voto, Tuba. Você está convidado a acompanhar o nosso trabalho na Câmara. Acompanhe o nosso trabalho na Câmara. Se quiser fazer o contato pessoal comigo, tem toda a oportunidade para que você conheça e tenha os nossos posicionamentos. Certamente, alguns dos meus posicionamentos não serão os seus, mas isso não impede de eu ter o respeito pelo seu questionamento. Agora, eu trabalho, sim, contra qualquer tipo de abuso. E é claro que tem que começar justamente pelo exemplo. E se eu estou na política, eu trabalho para mostrar, não no discurso, mas na prática, que eu estou tentando fazer uma política séria, honesta, competente, uma política baseada na ética, no compromisso social, na participação popular, na defesa dos direitos da cidadania, e vamos fazer isso sempre. E nenhuma autoridade, seja no campo político, seja religioso, ou muito menos no judiciário. O judiciário é que não pode ter abuso de autoridade, porque ele precisa ser o exemplo. E é isso que nós votamos. Bom dia, deputado Rubens Ottoni, presidente Kátia e Moisés Godoy. Aqui é o Gideone Rosa, do Jataí News. Jataí News é um site político aqui, um site de diversos tipos de notícia aqui de Jataí. Tem uma pergunta ao deputado Rubens Ottoni. Essas emendas parlamentares pingadas que os municípios recebem, não seria o pagamento dos votos comprados nesses municípios? Essa atitude não seria dar uma satisfação aos votos recebidos, pois, ao que parece, seria mendigar emendas parlamentares, já que esse parlamentar não é do nosso município. Por isso que eu defendo que tenhamos uma mentalidade diferente no governo federal. Na época do PT, na época do Lula e da Dilma, os municípios recebiam os recursos através das políticas públicas sem depender necessariamente das emendas. As emendas parlamentares, digamos, eram um lucro, era um complemento para aquele trabalho que era desenvolvimento das políticas públicas. Agora não. Os municípios estão mendigando as emendas nos parlamentares, se é essa a expressão que foi feita pela pessoa que nos pergunta, justamente porque o governo federal não atende, não tem as políticas públicas de atendimento às necessidades do município. Como eu disse aqui, os recursos são os mesmos, mas estão concentrados na União, e eles não chegam nos municípios. Agora, cabe a nós, parlamentares, podermos ajudar os municípios. Se há forma de ajudar é através das emendas, nós estamos de bom grado, podendo fazer, dentro daquilo que é a nossa limitação dos recursos que nós temos disponíveis, nós tentamos distribuir, e eu faço isso com a maior equidade, inclusive fazendo com que esses recursos cheguem independente de partido político, independente se o prefeito é do partido A, B ou C. Aqui já está aí o exemplo. O prefeito não é do PT, nós não apoiamos o prefeito, não estamos na administração, mas o Partido dos Trabalhadores aqui de Jataí está de acordo que a gente mande emenda para o município. Por quê? Porque a emenda, ela ajuda aqui, ajuda o povo mais simples, humilde e trabalhador do município. Então eu tive aqui 200 mil de recursos que chegaram esse ano para a área da saúde, justamente para atender o quê? Aquilo que o Isalter falou aqui, ó, a área da saúde é uma área que está estrangulada, que precisa de recursos. Então nós estamos mandando independente, não é para pagar nada, até porque o município não me apoiou, o prefeito não me apoia, eu não estou na administração, mas eu estou ajudando as pessoas que precisam. Deputado, eu posso pedir que o senhor seja um pouquinho mais sucinto? Eu também, por causa do tempo aqui. O nosso tempo era até às 8, eu estou aqui 8h40, eu teria que estar em Serranópolis às 9. Maicon Vilela. Mas é um prazer poder atender você e os seus ouvintes. A nação jamais irá deixar os bandidos voltarem a governar esse país grandioso. Segundo o Ibope e o Datafolha, o Haddad é presidente do Brasil. Segundo o Ibope e o Datafolha, o Haddad é presidente do Brasil? Não entendi. Se o atual governo não der certo, trocamos de novo. Lembrando ao deputado que os eleitores só vêm diminuindo nas últimas 3 eleições. Iremos fazer uma limpa na Câmara Federal. Ou limpa, né? Deve ser na Câmara Federal. Eu acho importante. Eu defendo a democracia. Eu sempre defendi a democracia. Infelizmente, quem está no governo federal hoje não está defendendo a democracia.
está até sugerindo que feche o Congresso, né, e sempre atender os interesses dos Estados Unidos. Isso que nós não queremos. Eu defendo democracia e respeito. Eu sempre digo o seguinte: democracia é assim, quem ganha tem que governar e quem perde fiscaliza e prepara para outra. Nós estamos fiscalizando, estamos preparando para outra e estou convencido que nós vamos voltar a governar o Brasil. Bom dia. Gostaria de saber se do deputado que afirmou que na época das gestões do PT as coisas eram melhores. Então, por que a sociedade repugnou a caravana do ex-presidente Lula? O Eudes, que participa e pergunta. Não, eu respondi aqui, Eudes, para o Isalter. A sociedade tem todo o direito de pensar que estava bom, mas poderia melhorar. E que aquilo que já estava acontecendo não era fruto apenas do governo do PT. Com qualquer governo no Brasil, ele continuaria acontecendo. Agora, a prática mostrou diferente. Foi só o governo do PT sair, as coisas cortaram e as dificuldades apareceram, e as políticas públicas na área da educação, na área da saúde, na área do esporte, da cultura, do lazer, a questão do emprego, as coisas dificultaram. Então isso está servindo de esclarecimento, está servindo de consciência. É por isso que o Bolsonaro, que tinha 51% de aprovação em janeiro, agora só tem 28%. É porque a população começou a perceber que não era bem assim aquilo que eles tinham vendido como ideia na campanha. O Elton também participando conosco. Bom dia. Eu trabalho há mais de 20 anos no mesmo lugar e não tenho esse privilégio de licença-prêmio, que é só politicagem e tem que tirar isso mesmo. A maioria dos funcionários públicos não trabalha no sol, emenda todos os feriados e se não está satisfeito, muda de profissão. É assim que funciona a vida real aqui fora. E o professor é uma profissão importante, como várias outras. A diferença é que não depende de politicagem. Hoje, o pedreiro, o mestre de obras, que constrói a sua casa, e um trabalho árduo, e muitos são analfabetos. E você me diz que sua profissão é superior às outras, com tantos privilégios. Realmente vocês já estão bem acima de qualquer mercado. E nisso, vocês ainda batem na tecla que tem que cortar gastos. Fica difícil. Eu acho que isso aqui é para a professora Kátia, viu? Está dizendo aqui que precisa cortar privilégio mesmo, viu, professora? Eu respeito a posição dele, mas o que ele está chamando de privilégio, nós estamos chamando de condição digna de trabalho, né? Até para poder oferecer um serviço de qualidade e o pedreiro possa se tornar engenheiro, né? O lavrador possa ter aí condição de ser um maquinário competente que possa fazer. Não é que o professor é melhor do que os outros, mas não tem nenhuma outra profissão que não passe antes pelo professor. Então, nós precisamos ter um professor bem preparado para que ele possa ajudar a promover as outras profissões também, e a gente ter uma sociedade aí mais justa, com muita gente preparada para assumir os postos no mercado de trabalho. Juscelio, bom dia. Sou mestre de obras, estou vendo essas duas pessoas aí dizendo que o povo está arrependido de ter votado no Bolsonaro. Mas onde é que está esse povo arrependido? O povo que tem manifestado o seu desgosto com o petismo. A maior prova é que onde Lula vai, ele é vaiado. Vocês teriam coragem de, depois de sair da rádio, ficar aí na Goiás, segurando uma faixa Lula livre? Falar potoca no estúdio de rádio é muito fácil. Coloca aqui o Juscelio. Ô Juscelio, nós temos andado, não é aqui, já está aí não, eu ando o estado de Goiás inteiro, ando os 246 municípios. Falei, eu já fui em São Simão, passei em Paranaiguara, Cachoeira Alta, Caçu, Aparecido do Rio Doce, estou aqui, estou saindo para Serranópolis, vou em Chapadão do Céu, vou em Santa Rita do Araguaia, vou com todo prazer, e em todos os lugares. Eu respeito, inclusive, pessoas como você que pensa diferente. É assim que nós trabalhamos, nós defendemos a democracia. Agora, o que nós percebemos, o que eu falei aqui, não sou eu que estou falando, as pesquisas que estão mostrando, né? O Bolsonaro tinha 51% de aprovação em janeiro do ano passado, agora tem 28%. Por quê? Porque a cortina abriu, a máscara caiu e as pessoas estão percebendo na prática o que é o governo. Kleber, do setor Jatinga. Fico com vergonha de ouvir políticos falarem que só sabem mentir e iludir o povo. E outra coisa, tem que diminuir o número de partidos, o povo tem que valorizar o seu voto. Eu até gosto do deputado Rubens Ottoni, Kleber do setor Jatinga. Estamos aí à disposição para poder continuar o trabalho do jeito que nós defendemos, sempre tentando ajudar o máximo possível os municípios, tentar contribuir. Eu costumo dizer o seguinte, se eu não puder ajudar, atrapalhar eu não quero. Então eu estou aí para poder mostrar que a política pode ser feita diferente, com seriedade, tendo posições, cada um tem sua posição, a gente respeita a posição de cada um, mas sempre tentando fazer o melhor para a sociedade. Artigo 191, alguém participando conosco aqui mandou
sobre o artigo 191 citado ainda há pouco. Aquele que não sendo proprietário do imóvel rural ou urbano possua como seu por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por ser seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Ah, tá. É questão de esse posse, é o debate que está sendo feito. Né? Muito bem. Maurício Souza, esse é um ótimo deputado federal, sempre lutando pelos direitos do povo, lutando contra as malditas reformas do governo. Sou seu eleitor há 3 eleições. O Maurício Souza que manda para cá, deputado. Obrigado aí pela consideração. É por isso que nós trabalhamos com toda a força para honrar a confiança de pessoas como você. Daniel, quanto de emenda ele trouxe para Jataí em todo o seu período como deputado? O senhor se lembra, deputado? Não, aqui eu não tenho esse balanço, eu sei desse ano, porque é mais recente. Nesse ano chegou em agosto 100 mil e agora em dezembro mais 100 mil na área da saúde. E como você disse, tive a honra no governo do PT de podermos trabalhar em conjunto com a bancada federal, naquele momento num trabalho conjunto com o governo federal, para trazermos obras estruturantes para toda a região, para Jataí região. Uma coisa efetiva foi o Instituto Federal, que nós conseguimos fazer a ampliação do Instituto Federal, a Universidade Federal, que foi uma realidade, a expansão aqui em Jataí, e a duplicação que chegou aqui até Jataí, a duplicação da BR, que ajudou demais no desenvolvimento não apenas do município, mas de toda a região. Gilson Donizete, o PT ficou 13 anos no poder e hoje o Brasil tem 12 milhões de desempregados. Por que não geraram mais emprego na época do PT? Gilson Donizete. Na época do PT foi a época que o desemprego teve o seu índice menor de toda a história do Brasil. E nós nos orgulhamos disso, inclusive numa época onde a crise econômica bateu em todo o mundo, inclusive bateu nos Estados Unidos, que hoje quer ser o modelo para esse governo federal, infelizmente. Participando aqui conosco também o Ailton, secretário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Jataí. Quero cumprimentar o deputado Rubens Otondo pelo trabalho realizado. Estamos há 2 anos aguardando a liberação do crédito fundiário para Jataí e temos uma promessa da coordenação da UTE para janeiro, vai começar a liberar os nomes das famílias beneficiárias. São mais de 200 famílias aguardando. O Ailton, lá do sindicato. Pois é, importantíssimo, né? Uma luta importante e que está tendo uma grande dificuldade nesse governo também. Infelizmente, a agricultura familiar não é prioridade. A primeira coisa que o governo fez foi fechar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, criando mais dificuldades para atender o pequeno produtor. Delma, do setor Santa Maria, você ajuda o pessoal nos assentamentos? É uma pergunta que ela faz. Sim, o nosso trabalho tem sido realizado. Infelizmente, nessa época, com esse governo federal, não há prioridade, foi o que eu disse agora, mas nós estamos trabalhando sempre para poder garantir recursos e investimentos para atender a demanda dos produtores e daqueles que também estão buscando acesso à terra. A Delma diz ainda, tenho 16 anos de assentada e nunca consegui o PRONAF. Tem como nos ajudar? Com 55 anos, trabalhador rural pode se aposentar? Tenho que procurar o Ministério Público ou um advogado? E como faço para falar com o senhor, deputado? A Delma. Tem todas as condições. Esse é um trabalho nosso que nós disponibilizamos todo o nosso gabinete, escritório em Goiânia, escritório em Anápolis, gabinete em Brasília, e colocando para poder atender meu telefone, meu celular, meu WhatsApp 61999371330 à disposição para poder buscar atender as demandas. É claro que muitas coisas às vezes não dependem da gente, nós temos que buscar outras alternativas, mas a disposição e o interesse, a boa vontade de poder ajudar será sempre da nossa parte. Repete o telefone, deputado. 61999371330. Esse é não apenas o celular, mas o WhatsApp para poder atender a toda a comunidade. Ângela participando aqui conosco também. O dinheiro pode ser o mesmo, o custo de vida está lá nas alturas. Como é que faz? Então, como é que pode ser o mesmo? A Ângela que pergunta. Porque é a maneira de administrar, Ângela. Eu dei o exemplo aqui da família. A família tem R$5.000 de orçamento, é o salário que tem, vive daquele dinheiro, conforme o jeito que uma família ela usa, a vida da família é de um jeito. Se é gerido de outro jeito, o resultado passa a ser outro. Infelizmente, nós estamos enfrentando um governo federal
que ele tem o objetivo de concentrar os recursos na União e fazer com que isso ajude a seu relacionamento com as grandes corporações internacionais e a sua dependência dos Estados Unidos. E isso influencia negativamente na vida da maioria da população brasileira. Odair participando conosco também. Um país precário na saúde e na educação. Me diz, estamos sofrendo até hoje com a compra de Passadina. Acabaram com a Petrobras, construíram um porto em Cuba, metro na Venezuela, emprestou dinheiro para vários países, dinheiro do BNDES, que era para os pequenos empreendedores do Brasil. Responde, por favor, deputado Odair. Quem quis acabar com a Petrobras foi exatamente aqueles que apontaram o dedo para o PT. Tentaram acabar com a Petrobras e não conseguiram, porque a Petrobras é um patrimônio nacional. Agora eles querem privatizar a Petrobras, querem vender a Petrobras. Nós também não vamos admitir. E quando eu falo nós, não é o PT não, é a sociedade brasileira. Então isso é que nós estamos recuperando. Na época do PT, a Petrobras não apenas gerava emprego, gerava renda, e como dava oportunidade de desenvolvimento. E aliás, não dá para esconder, deputado, que naquela época teve muita bagunça na Petrobras, né? Não, mas não é naquela época não. Não é só naquela época, não. Essa que é a questão. O pessoal fica ávido de apontar o dedo para o PT, mas as investigações estão mostrando que as investigações chegavam muito mais em outros partidos do que no Partido dos Trabalhadores. Atingiu lideranças de outros partidos. Agora, é importante a gente saber que toda essa movimentação contra a Petrobras era para atender interesses internacionais, atender interesses dos Estados Unidos, de controle daquilo que o nosso governo descobriu com as explorações de pré-sal que colocaria o Brasil numa situação privilegiada no mercado internacional e na economia internacional. E isso os Estados Unidos não admitiam e, infelizmente, setores do próprio Brasil tiveram coniventes com essa posição dos Estados Unidos e tentando fragilizar o posicionamento da Petrobras. O senhor está dizendo que os Estados Unidos é que manda no Brasil, deputado? Não manda não, mas tem gente que gostaria que mandasse, infelizmente, né? E é lamentável que brasileiros batam no peito e façam continência para o presidente dos Estados Unidos. O PT, infelizmente, terminou de quebrar o Brasil. Atualmente sabemos que a União não tem dinheiro para nada. Exemplo, SUS não funciona. O Miranda é que participa. Não é verdade, né? O dinheiro existe, tanto é verdade que o Brasil não está devendo e tem reservas. A questão é colocar essas reservas a serviço do povo. E a saúde é um lugar prioritário, é onde eu defendo que nós devemos aumentar os recursos. Bom dia, aqui é o Vitor. Será que as críticas que o governo Bolsonaro recebe não são reflexos do governo petista? Pois no início do governo do PT, o país estava em uma crescente. Quase 16 anos de PT, o Brasil retrocedeu muito. E com um ano do atual governo, já cresceu novamente, economicamente. Assim mostram os números. Mas falavam que era só tirar a Dilma que as coisas iam melhorar. Lá se vão 4 anos. Já são 4 anos e 2 governos. Já passou o governo Temer e já está no governo Bolsonaro. Se fosse o problema, fosse o PT, o Brasil estaria mil maravilhas. Pelo contrário, os problemas estão se aprofundando e não adianta falar que a economia está melhorando se a vida do povo está piorando, né? Melhora, cresce o PIB, mas a vida do povo piora porque a concentração de renda está na mão o dinheiro está na mão de poucos. Leopoldino, que é colega seu, advogado, esse viés estatizante do PT e dos partidos ditos de esquerda é conversa para boi dormir. O que atrapalha o Brasil é a falta de capitalismo e não o excesso dele. Tanto é assim que onde mais o modelo se aproxima do real capitalismo, que é São Paulo, por exemplo, verificamos a economia mais rica do país. E quanto aos pobres, o PT realmente ajudou muito, a começar pelo pobre do Lulinha. Coloca aqui o Leopoldino, que é advogado. Infelizmente, nós temos que conviver com esse tipo de argumento, né? O argumento apelativo. É mais do que justo cada pessoa ter o direito de ter a sua opinião. E eu defendo isso, defendo o direito das pessoas que discordam da gente colocar posição. Agora, não há como distorcer a realidade. A realidade é que a vida do povo está cada vez mais difícil. Não adianta falar que os indicadores da economia estão bem se o povo está passando dificuldade. Deputados petistas, se vocês querem ajudar a nossa região, esqueçam os políticos carniças que a pátria já expulsou. Não sou contra as boas ideias ou a democracia, porém sugiro que mudem esse discurso retrógrado de indesejável PT. Sejam pragmáticos e parem de apoiar comunistas e bandidos que destruíram a nossa nação ao longo dos últimos 40 anos. Venham para o novo Brasil, que disseram ter construído, e sejam úteis. Aquele abraço do André.
O André que participa. É discurso, né, é um discurso que ele está fazendo, respeito o discurso dele, mas não é a nossa opinião. Dadazinho, é um ouvinte nosso participando aqui conosco também. Repete novamente, por favor, o seu telefone, deputado. Pede o Dadazinho. Sim, 61-99937-1330, né? Não apenas o telefone, é meu WhatsApp. E com detalhe, não é a assessoria que vai receber a mensagem, não, sou eu mesmo. Sou testemunho disso, quando eu ligo é o senhor que atende. Fernanda Prado, repete o número do deputado, o senhor acabou de repetir, né? 99937-1330-61. É isso, deputado? Isso. E para a gente encerrar, deputado, as emendas que o senhor faz e traz para o município, o senhor cobra do executivo do prefeito com toda a integridade e está sendo fiscalizado também. Pergunta se o senhor cobra o cumprimento, a aplicação do recurso. Sim, claro, e tem mecanismos para fiscalizar. Qualquer prefeitura e governo do estado é obrigado a prestar contas disso, e tem Ministério Público e tem o Tribunal de Contas da União para poder fazer essa fiscalização, e nós também temos todo o interesse de acompanhar. São 8h59. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Deputado, o senhor também já está em atraso com seus compromissos. Eu queria agradecer muito pela sua presença conosco aqui mais uma vez. O senhor que sempre é muito solícito quando nós o convidamos para vir aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, Exalto. Quero aqui, mais uma vez, dizer aqui, eu sou testemunha que aqui a Rádio Difusora sempre foi um espaço privilegiado de comunicação e de democracia, onde as opiniões diferentes, elas sempre são colocadas, e eu sempre digo isso, eu sempre tive aqui o respeito, a consideração, independente de vocês concordarem com aquilo que a gente defende, com aquilo que a gente encaminha. Mas vocês podem ter certeza que aqui está um deputado, um parlamentar, um político, que ele tem consciência das suas limitações, que é humano, que tem falha, que tem erro, mas que tenta fazer o melhor. E na busca de fazer o melhor, nós temos buscado trabalhar muito, conhecer a realidade, para poder fazer com que as pessoas possam viver com dignidade. O nosso propósito é fazer com que aquilo que está na nossa Constituição seja cumprido, que todos os brasileiros e brasileiras possam viver a sua cidadania, ter o mínimo necessário para viver com dignidade. E esse vai ser sempre o nosso propósito, o nosso trabalho. Um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes. Bom dia para o senhor.